Turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. As notas baixas têm grande valor na escola da vida. Encontre algumas janelas dentro da aula para falar por alguns minutos sobre os problemas, metas, fracassos e sucessos que tiveram na vida. O resultado? Vocês educarão a emoção. Os seus alunos irão amá-los. Vocês serão mestres inesquecíveis. Eles os identificarão com a matéria que vocês ensinam, terão apreço por suas aulas. Ouçam também seus alunos, penetrem no mundo deles, descubram quem são. Um professor influencia mais a personalidade dos alunos pelo que é do que pelo que sabe. Caros pais, vocês também possuem uma brilhante história. Como já comentei no início desse livro, falem de si mesmos, deixem seus filhos descobrirem seu mundo. A melhor maneira de prepará-los para a vida não é impor regras, fazer críticas, dar broncas, punir, mas falar dos seus sonhos, sucessos, inseguranças e falhas. Educadores fascinantes não são infalíveis, ao contrário, reconhecem erros, mudam de opinião, se forem convencidos e não enfiam as suas verdades garganta abaixo dos seus filhos e alunos. Esses comportamentos lúcidos são registrados de maneira excelente pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, produzindo um jardim no mundo consciente e inconsciente dos jovens. Vejam esse exemplo de Jesus Cristo. Não controlava ninguém, apenas expunha suas ideias e convidava as pessoas a refletirem, dizendo: quem tem sede, quem quiser me seguir. Ele instigava a arte de pensar. Os grandes pacificadores, como Platão, Buda, Maomé, Gandhi, queriam formar homens livres na escola da vida. As notas baixas nos ajudam mais do que as notas altas. Falhar pode gerar, em certas situações, uma experiência mais rica do que acertar. Precisamos falar das nossas vitórias, mas também das nossas frustrações. Há muitos jovens deprimidos, fóbicos, implorando com seus gestos e atitudes que um professor lhe conte uma história que os ajude. Certa vez, uma coordenadora pedagógica de uma grande escola que assistiu a uma das minhas conferências, motivada pela exposição, levantou-se diante da plateia e contou uma história comovente. Disse que há alguns meses uma das alunas a procurara para conversar sobre um problema. A aluna estava visivelmente abatida, mas a coordenadora disse que não tinha tempo naquele momento e adiou a conversa para um outro dia. Infelizmente não houve tempo, pois a jovem tirou a sua vida antes. Nunca alguns minutos foram tão importantes. Quantos conflitos não serão evitados através de uma educação humanizada? Tenho convicção de que os professores que lerem esse livro e começarem a entrar no mundo dos seus alunos agressivos, ansiosos ou represados evitarão não apenas muitos suicídios, mas também massacres em que jovens pegam armas e saem atirando em seus colegas e professores. Antes de cometerem esses crimes, os jovens gritaram de diversas maneiras pedindo ajuda, mas ninguém os ouviu. Clamaram, mas ninguém entendeu a sua mensagem. Muitas pessoas já me disseram que o diálogo que mantive com elas evitou que desistissem da vida. Quando nós as ouvimos, elas também se ouvem e encontram seus caminhos, mas são muitos os que têm medo de ouvir. Não pensem que a prevenção de conflitos seja atribuição apenas de psiquiatras e psicólogos, até porque é a minoria que procura ajuda psicológica. Os professores podem fazer muito mais do que imaginam, conquistando vantagens competitivas. Por favor, permita-se insistir nesse ponto, pois nunca será demais enfatizar. A educação está errada no mundo todo. As escolas nasceram sem uma compreensão profunda dos papéis da memória e do processo de construção de pensamentos. Embora não tenhamos dados estatísticos, creio, como disse, que pelo menos 90% das informações que aprendemos em sala de aula nunca serão recordadas. Abarrotamos a memória e não sabemos o que fazer com tantas informações. A memória é especialista em sustentar o florescimento de novos pensamentos, a criatividade da inteligência. Vamos dar menos informações e cruzar mais nossas histórias. Há muitas escolas que só se preocupam em preparar os alunos para entrar nas melhores faculdades. Elas erram por se focarem apenas nesse objetivo.
Mesmo que entrem nas melhores escolas, quando saírem, esses alunos poderão ter enormes dificuldades para dar solução a seus desafios profissionais e pessoais. O sistema educacional está doente. Ultrapasse o conteúdo programático. Peça aos mestres, encontrem espaços para humanizar o conhecimento, humanizar sua história e estimular a arte da dúvida. Seus alunos não só darão um salto intelectual, como terão vantagens competitivas. Quais? Serão empreendedores, saberão fazer escolhas, correrão riscos para concretizar suas metas, suportarão os invernos da vida com dignidade, serão mais saudáveis emocionalmente, terão menos possibilidades de desenvolver conflitos e necessitar de um tratamento psicológico. Bom, vamos lá. A respeito de mostrar aos alunos que nós somos imperfeitos, eu sou super a favor, né? Nós não podemos ser o tempo todo aquelas pessoas que mostram ao aluno que nós somos, né, o máximo, porque nós não somos, nós somos falhos. Então, chegar no aluno e mostrar a sua fragilidade, de alguma forma, você se identifica com o aluno. Então, eu sempre trouxe pessoas na minha sala que fizessem palestra contando os seus perrengues, né? Então, o cara é um policial da rota, mas para ser um policial da rota, ele morou na favela, ele perdeu a mãe cedo, ele tinha um pai que era drogado, ele casou, a mulher não queria que ele fosse polícia, ele teve que separar, ele lutou para ter uma melhora profissional, ele teve que fazer uma série de exames, ele foi rejeitado porque ele tinha um porte pequeno em vista dos outros, ele foi perseguido dentro do ambiente de trabalho porque achavam que ele tinha sido colocado lá dentro. Então, depois ele foi se sobressaltando pelo trabalho dele, pelo desenvolvimento moral que ele tinha lá dentro. Até os próprios bandidos, né, quando era abordado por ele, tinham um certo respeito por ele. Então, esse é um exemplo assim, de um rotariano que eu conheci e que trabalhou dentro da minha sala de aula em forma de parceria de palestra. Quando essa pessoa trazia todo o histórico dele, para ele chegar ali e ser o policial da rota, isso fazia com que o aluno que estava sentado ali, passando por um problema semelhante, de pais separados, de bebida, de droga, de violência na família, o aluno falasse, poxa, se ele venceu, eu também consigo. Né? Ele teve tantas falhas, ele teve tanto problema na vida dele, mas ele venceu, então eu também consigo. Muitas das vezes eu também contei minhas histórias, né, para os meus alunos, depois que a sala está disciplinada, veja bem, tem professor que quer humanizar, mas sem disciplinar. Se você não disciplina a sua sala, você corre um sério risco de se tornar coleguinha do teu aluno e estar na mão dele numa hora de uma discussão, na hora que ele não concordar com a nota, como eu falei ontem, né? Então a gente tem que estar atento que nós não somos iguais. Nós somos professor, o carinha tá aqui, é aluno. Então, ele tem que ficar bem distinto isso daí, para que não haja uma confusão, né, pessoal no momento profissional do professor. Então, eu sempre trouxe pessoas que, né, teve uma policial, né, a Rezende, ela veio do Nordeste, ela contou toda a história dela, que ela teve que morar na casa de favor com um parente, o parente, né, abusava da boa vontade dela, ela era criança, ela tinha que cuidar de uma prima que era deficiente, ela tinha que vender doce para ajudar nos gastos da casa. Aí ela foi fazendo concurso, até que ela passou na PM ela foi fazendo outros concursos, até que ela entrou, outros cursos, até que ela conseguiu entrar na rota e se destacar enquanto policial feminina, né, dentro de um ambiente que é praticamente masculino. Então, assim, pessoas que eu tive na sala de aula foram mostrando a sua superação. Quando você tem esse propósito de mostrar ao aluno que existe formas de superar as suas adversidades, que cada um traz uma história triste, né, que foi superada, uma história que machucou aquela pessoa, mas que não a tornou amarga, pelo contrário, foi o que impulsionou ela a progredir. Isso serve de modelo para o aluno. Essa questão de
humanizar, dando exemplos de que é possível passar por situações adversas e se dar bem no final das contas, eu sou super mega a favor. Tá ok. Né? O que eu não sou a favor é você humanizar no sentido de se tornar igual, de estar no mesmo ambiente, nas mesmas situações que o aluno está. Se você, enquanto professor, descer até onde está o aluno, você não tem uma função na vida dele. Nem você anda e nem deixa o outro andar. Você simplesmente aceita, acata aquilo que ele já vive. Humanizar ao ponto de você mostrar para ele que você também passou por situações adversas, mas que ele pode chegar até onde você está, aí é válido, é legal. Que os tombos, que as coisas ruins acontecem e são normais e que fazem a gente crescer, beleza. Sou mega a favor. Então, o aluno ia mal na prova, por exemplo, eu chegava no meu aluno, eu abraçava ele e falava para ele, filho, você já fez mais do que na outra prova. Você ainda não chegou onde a gente quer que você chegue, mas você já está caminhando. Eu tive alunos que quando ia fazer provinha de X, né, que sempre vinha lá, uns testes pela prefeitura que a gente era obrigado a fazer. Prefeitura do estado, o tal do Saresp, Prova Brasil, que vem pelo governo federal. Então, tinha aquelas provas que era xizinho, né, de alternativa. Eu tive aluno que não sabia ler, que tirava 9. Chutava lá, tirou 9, não sabia ler. E aluno que sabia ler, que sabia interpretar, tirava 4, 3. Então, eu sempre mostrei para eles, eu falei, esse negócio de nota é muito, né, não, vai muito do momento. Se o cara chuta bem, se o cara naquele dia estava inspirado, se ele brigou com o pai e mãe, ele não vai conseguir ler, não vai conseguir entender. Então, a prova não significa que o aluno sabe alguma coisa ou não. Eu nunca levei prova para esse lado. A prova para mim era um mero instrumento, como outros, de avaliar. Nunca peguei uma prova e falei, você tirou 5 na prova, sua média é 5. Não. Ou então você tirou 5 e 5, sua média é 5. Não. Eu avaliava meu aluno desde a hora que ele entrava na sala de aula, o modo que ele se comportava com os demais, a forma que ele tratava a aula, a forma que ele me tratava, como ele rendia no dia a dia, o esforço dele. Quer ver um momento que era para mim terrível, o momento de fazer a avaliação de final de ano. Porque aí vai aqui, você começa a colocar na cabeça, poxa, mas o aluno tentou, o aluno se esforçou, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele nem tem o que comer dentro de casa. Se eu reprovar ele vai falar, caramba, nadei, morri na praia. Se eu aprovar, ele vai para o outro ano sem saber ler e escrever, o outro ano vai ter que fazer leituras e escritas de textos maiores, ele vai ficar perdido. Então, a avaliação em relação ao aluno, ela não pode ser assim, só dissertativa ou com alternativas, né? Eu tive muito problema com professores na escola que eu trabalhei, a última que eu trabalhei, porque os professores comiam Saresp. O ano inteiro ficava ensinando criança a fazer X. E eu, quando chegava perto do Saresp, eu falava para meus alunos, falava, eu não posso nem ficar na sala, porque ainda tem essa pressão. Tira um professor, eu sempre achei errado isso, porque vocês já viram tirar o técnico do time no dia do jogo? Não, o técnico fica lá dando apoio, né, pro seu time. E quando tem exame de Saresp, Prova Brasil, eles mandam o professor sair da sala e traz uma outra pessoa que as crianças nunca viram na vida para aplicar a prova. Ou seja, é uma pressão tão grande em cima das crianças que as crianças às vezes erram tudo, porque vê um ser ali que nunca viu na vida na sala de aula, fazendo aquela pressão. Você não pode virar para o lado, você não pode respirar, porque senão vão tomar a sua prova. Aí eu fazia as provas dos meus alunos, eu sentada atrás de uma mesa. Eu só falava para eles, falava, daqui eu tô vendo tudo. Se eu ver que olhou para o lado, que colou do colega, se eu ver prova aqui igualzinha, é 0 para os dois. Reza para não aparecer 2 provas igual aqui. Porque se aparecer, o Joãozinho pode estar na última carteira daquela fileira e a Mariazinha na primeira carteira dessa fileira aqui. Mas se a prova ficar igual, eu dou 0 para os dois. Porque é impossível prova igual. A maioria das questões eram questões pessoais, baseadas no que tinha sido aprendido, mas questão pessoal. Eu nunca fiquei forçando criança a ficar fazendo xizinho, não, porque o xizinho é sorte. Criança que não sabe ler, coloca xizinho lá e tira 10.
Então, existe uma série de coisas que tem que ser avaliado no tratamento do professor em relação à avaliação que ele vai dar ao aluno. E para você avaliar, você tem que dar base. Você tem que ter dado para ele o mínimo de conhecimento para que ele possa caminhar sozinho. Os meus alunos, eu dava condições deles caminharem sozinhos. E os danados eram críticos. A maioria dos meus alunos eram críticos. Professora, essa pergunta que está aqui, ó, não está fazendo sentido. Quantas vezes eu não escutei isso? Professora, isso daqui a senhora não falou na sala de aula. Eu não lembro da senhora ter ensinado isso aqui na sala de aula. Então, às vezes eu colocava algumas coisas em prova, assim, que mudavam uma palavra ou outra, um jeito ou outro de explanar aquela ideia, e o aluno vinha me questionar. Eles eram críticos. Quando vinham as palestras, eles faziam perguntas, às vezes, que ia lá na dor do palestrante, né? Então, crianças tendo comportamento de adulto, é o que eu tinha. Os meus alunos eram crianças com comportamento de adulto, bem maduro, por sinal. Muitos deles, eles tinham um comportamento maduro, porque eles sabiam que tudo que eles estavam vivendo, alguém já viveu. E que não é um bicho de 7 cabeças. Você ser avaliado, você ter que construir o seu conhecimento, você ter que se estabelecer. Eu vivia falando para eles, vocês vão ter que competir com aquela criançada lá do Morumbi, do Ibirapuera, que tem pai, que tem mãe, que tem comida, que tem roupa, que tem brinquedo, que vai ter cursinho, que vai pagar escola particular, que tem instrutor dentro de casa, que tem babá. Vocês vão ter que competir com essa raça aí, ó. E vocês não têm nada disso. Então, vocês vão ter que estudar muito mais. Mas muito mesmo. Porque na hora de competir para arrumar um emprego, vocês vão competir com todo tipo de pessoa que tem mais condições do que vocês. Então, vocês têm que correr atrás do prejuízo. Eu dei aula numa escola estadual, onde os professores falavam assim, você pega muito no pé da molecada. E não pode, porque eles não têm condições de dar para você o que você quer. Né? Você, como professor de geografia, você tem que pegar menos, porque eu que sou de português, eu não pego tanto. Eu que sou de história, eu não pego tanto. Só você que é de geografia que fica pegando tanto no pé das crianças e dos adolescentes. Eles vivem num lugar de gente pobre, eles vivem com fome, eles vivem no meio de bêbado, no meio de drogado. Então, aí eu na sala dos professores, sempre bocuda, falei, pois é, justamente porque o meio deles, a vida deles, a história deles é terrível de ruim, é que eles têm que transformar a vida deles. E como é que eles vão transformar? Lá na casa deles, vivendo todas essas coisas? Não, é dentro da escola sendo exigido o máximo deles. Se eu der uma prova muito fácil, eles vão passar de ano, eu tô fingindo que eles estão aprendendo, e lá fora, na hora de prestar um concurso, eles não vão passar. Então a vida deles vai continuar uma porcaria. E eu só quero que eles melhorem, então eu exijo sim. Eu quero que eles aprendam, eu quero que eles corram atrás do sonho deles, eles têm que sonhar. Muitos não têm nem sonho. Você vai conversar com eles, o que você vai fazer quando crescer? Meu pai mexe com enxada, eu vou mexer com enxada também. E isso ainda era glória, né? Porque vai mexer na enxada. E os outros que o pai bebia, fumava, usava droga, qual é a referência de um cara desse? Então, eu não dei moleza para aluno, não. Eu era muito carinhosa, muito atenta às suas dificuldades, eu trazia aluno para o meu colo, eu abraçava, às vezes a minha mesa ficava uma loucura. Quando eu tinha já o controle da situação, que era uma sala disciplinada, eles terminavam de fazer lição, vinha um aqui falar que ia fazer massagem em mim, vinha outro, sentava no meu colo, o outro, por ciúme, sentava na outra parte da minha perna, o outro sentava aqui perto da mesa, puxava a mesa, puxava a cadeira deles em volta da minha mesa e ficava aquele furdunço. Eu tenho foto de criança agarrada em mim até não querer mais, porque além de tudo eles ainda tiravam foto e filmavam aquela palhaçada. Mas era um momento de descontração e eu deixava, para mostrar que eu também não era aquele bicho todo. Então eles chegavam perto de mim, mas como meu pai sempre disse, primeiro a obrigação, depois a diversão. Quando eles terminavam de fazer as atividades deles, eu deixava eles mais à vontade, chegando perto de mim com respeito. Aluno faltar com respeito comigo, não. Aluno levar uma comigo, de jeito nenhum. Todos que levaram uma comigo, eles receberam na medida que eles deram. Né? Então, vai para a direção, chama pai, chama mãe. Cheguei a fazer BO de aluno, de família, porque tem uma hora que você tem que mostrar até que ponto ele pode chegar. Você não pode deixar passar do limite. Né? Humanizar
Ao ponto de você instruir, tá ok. Humanizar, ao ponto de eles confundirem que você é um qualquer, não. Não. Professor não é um qualquer. Professor tem que ter respeito. Tem que se dar e tem que receber o respeito. Então, essa questão da avaliação, essa questão de você se aproximar do aluno, tudo isso tem que ser colocado na balança com muita, né, ética, com muito respeito, com muito carinho, ter os olhos diferenciados para cada tipo de aluno, para cada tipo de situação. Né? Se o aluno não está em condições de fazer prova, não está em condições de enfrentar um novo desafio, você seja mais brando, né? Pega menos. Se ele tem condições, pega mais. Mas o professor tem que estar atento a essas situações. Volto a repetir, a questão das palestras me funcionaram demais na vida dos alunos. As pessoas que vinham e davam seu testemunho, mostravam que superaram suas adversidades, que passaram pelas suas pindaíbas e se tornaram grandes profissionais, realmente eles viraram exemplos e referência para os meus alunos. Tem muito aluno que fala, professora, hoje eu sou tal coisa porque eu vi tal palestra. Professora, eu não entrei na criminalidade porque eu escutei aquela palestra. Então, funciona muito. E as palestras, elas eram isso. Era esse elo de humanizar o aluno com aquela pessoa, tentando, através daquela pessoa, se identificar diante daquela situação e motivar para que ele também alcançasse o sucesso como aquela pessoa alcançou. E geralmente as palestras eram voltadas específico, né? Então eu tenho um aluno lá com um problema na família com álcool. Então eu trazia pessoas que falavam sobre o álcool. Pessoas que superaram o álcool, trabalhavam com pessoas que estavam à margem em relação ao álcool, que tratavam pessoas que tinham problema com álcool. Então, era sempre contextualizado. Primeiro, a gente conhece o aluno que a gente tem. É importante fazer a pesquisa na sala. Dia a dia, você saber quem é o seu aluno. Ali tem vários tipos de cabeça e vários tipos de experiência. E aí, as palestras vinham. Às vezes, eu trazia um palestrante para falar com um aluno, né, em específico, só que, lógico, era aberto para todos ouvirem a palestra, mas eu crente achando que ia atender um problema daquele aluno. Aí você dá tiro em um e acerta 10, gente. Isso aí também acontece. Né? Os outros se identificam, começam a soltar, né, as dores, o sofrimento, as dúvidas, as ânsias, e isso aí ajuda muito. Né? E dispensa psicólogo, psiquiatra, porque você está trabalhando a mente do aluno, o sentimento do aluno, trazendo um equilíbrio para a sala de aula. Por isso que ele fala aí no final, né? Se você trabalhar a humanização com seu aluno, você vai evitar um psiquiatra. E é verdade. Eu estou aqui para provar que sim. Mas tendo ética, trabalhando dentro dos princípios de valores e de discernimento, né? Tem que ter um equilíbrio. Não é salve-se quem puder, não. Vamos todo mundo hoje lá para um baile, vamos ficar todo mundo junto, curtir um cigarrinho e tal. Não, aí não. Isso não é humanizar. Isso é acabar com a educação de vez e tá cheio de gente fazendo isso daí. Tá cheio de professor dizendo que é humano e, na verdade, não tem escrúpulo nenhum naquilo que tá fazendo. Tá utilizando o seu cargo para ganhar meninas, para ganhar rapazes, para desenvolver drogadição, prostituição mesmo. Infelizmente, tem muita gente podre no nosso meio. Então, aqueles que estão a fim de trabalhar seriamente, tomar esse cuidado. Né? Tudo vai da ética. Você tem que ter ética. Tendo ética, as coisas fluem melhor.